Tá, ok, muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite para a gente participar do mais uma apresentação. E eu vou falar sobre estresse emocional em ambiente de microgravidade, um trabalho desenvolvido por mim e pelo José Figueiredo, né? O José Figueiredo é meu parceiro também, pesquisador da geração de Marte, onde a gente está trabalhando com desenvolvimento de biosensores para poder fazer avaliações de variações de dosagem hormonais. E eu começo fazendo essa apresentação mostrando a base do que levou a gente a desenvolver o trabalho que o José Figueiredo vai apresentar na sequência. Bom, o objetivo do projeto é melhorar o segmento das condições emocionais e físicas das tripulações. Esse é o primeiro ponto, né? Poder parametrizar fisiologicamente as manifestações físicas do estresse. O que a gente tem hoje em dia são parametrizações muito limitadas, e a ideia é que a gente conseguisse fazer um mapeamento mais extenso e ter condições, inclusive, de desenvolver algoritmos e, enfim, equipamentos que pudessem fazer leituras. Dessa maneira, a gente vai conseguir fazer um mapeamento preventivo e em tempo real das manifestações do estresse em ambientes de microgravidade. Então, esse é o primeiro passo. Com o grande desdobramento que a gente tem, o spin-off maior que a gente busca aqui, está baseado dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda ONU 2030, aonde a gente quer pegar o desenvolvimento desse conhecimento para poder aplicar na população terrestre, população inclusive de baixa renda, que tem a necessidade de fazer um acompanhamento e um segmento de condições de doenças hormonais antes mesmo que elas possam aparecer. Tá certo? Então, eu vou justificar o que nós vamos apresentar na sequência com o meu companheiro de pesquisa, o José Figueiredo. Vamos contextualizar primeiro o que é o estresse, né? Para quem não é da área clínica, toda vez que a gente fala em estresse, estresse parece ser algo muito ruim, algo péssimo, algo que a gente precisa fugir dele o tempo todo, quando na verdade estresse significa quanto custa biologicamente e emocionalmente para o meu organismo voltar para uma posição de equilíbrio. Geralmente uma nova posição de equilíbrio, é difícil voltar à posição anterior. Em doses adequadas, o estresse ele é fundamental para a nossa sobrevivência, tanto como indivíduo como espécie. Então, hoje nós aqui, século XXI, conversando através da tela de um computador, com toda essa tecnologia que a gente conseguiu desenvolver e utilizar, nós somos resultados de nossos antepassados que tinham um nível alto de estresse para poder sobreviver no meio ambiente que eles estavam. Ou seja, o estresse, quando ele é bem utilizado, ele permite a sobrevivência do indivíduo, permite que ele tenha filhotes, permite que ele transmita seus genes para gerações futuras. Ou seja, nós somos frutos daquele indivíduo que tinha mais medo de descer da árvore antes do tempo, que olhava mais para o galho para ver se não tinha um outro animal, que prestava atenção na planta que ele estava comendo, ou seja, nós somos frutos de um estresse bem aplicado, bem orientado, que ajudou a nossa espécie a se desenvolver no planeta. Então vamos lá. Voltando à questão do estresse emocional dentro de um ambiente espacial, ele vai impactar a saúde dos tripulantes de uma maneira muito intensa. Primeiro, porque eles estão num ambiente confinado, pequeno, né? Existem diferenças culturais, por mais que o treinamento em conjunto ele é de média duração. A NASA fez uma lista dos 5 maiores riscos à saúde do astronauta de qualquer tripulação, e tirando o item radiação, que ela não tem um efeito direto sobre os disparos do estresse, todos os outros 4 riscos, eles impactam diretamente no aumento do meu estresse. Ou seja, o isolamento, o distanciamento da Terra, as variações gravitacionais, as variações de aceleração e temperatura e o convívio em ambiente fechado. Então, com isso, a gente começa a perceber que aparentemente algo que não se dá tanta importância quanto as questões emocionais, a gente percebe que as grandes agências elas têm um foco muito grande, ou seja, de 5 grandes riscos, 4 riscos eles estão ligados diretamente a esse assunto. Visto isso, o que a gente vai observar?
vamos começar a verificar esses riscos de uma maneira muito simples, né? Então, evento, características e risco. Então, o isolamento e confinamento, os astronautas eles ficam com um espaço máximo individual de 9 metros quadrados por indivíduo, né, por astronauta, isso dentro da ISS. Quando a população lá aumenta além do esperado, essa metragem ela diminui muito, né? Os riscos dessa condição é falta de privacidade para trabalhar, para fazer suas necessidades fisiológicas, enfim. O trabalho em equipe sem interrupção também gera um estresse social muito grande. O ciclo circadiano alterado que a gente observa na Terra, que nós temos um ciclo de sol e noite, né, dia e noite de 24 horas, a gente vai ter dentro da ISS uma órbita de 16 ciclos a cada 24 horas, ou seja, eu tenho 16 nasceres e pores do Sol a cada 24 horas, isso altera o sono e as condições de vigília. Tripulações para a Lua vão sentir outro tipo de impacto, né, que são 14,75 dias de luz e 14,75 dias de escuridão. Então, isso vai gerar alteração no sono, conforto geral, humor e vão amplificar o estresse e a ansiedade, ou seja, essa alteração ela tem um impacto brutal no estresse e ansiedade. O estresse físico da microgravidade, que é a distribuição de fluido para a parte superior do corpo, então vai dar cefaleia, né, aumento de pressão intracraniana, no médio e longo prazo, perda de massa óssea e perda de massa muscular, gerando dor de tendão, dor de gatilho, de placa mioneural, vai alterar sono, também vai causar um desconforto, gerando alteração no humor, amplifica o estresse e a ansiedade. A distância das comunicações e a limitação da possibilidade dessa comunicação também gera uma sensação de saudade com as pessoas que você tem uma conexão afetiva maior, saudade da família, de filho, enfim, de todo aquele núcleo social mais íntimo que você tem. Isso gera uma sensação de distanciamento emocional muito grande, vai amplificar o estresse e a ansiedade. E a pressão e a alta responsabilidade pelo desempenho de trabalho, aqui é óbvio, né? Qualquer erro vai colocar em risco, é muito crítico, são atos de alta criticidade, de alto risco, de alto custo financeiro, né? Então, existe uma pressão constante para que se tenha um trabalho 100% executado, é um ambiente isolado, é um ambiente austero, então, isso por si só cria condições para amplificar o estresse e amplificar a ansiedade, tá certo? O que a gente observa aqui? A gente começa a perceber que, tirando a questão do treinamento e do aguardo para a formação das tripulações, a definição das missões, que isso por si só gera ansiedade, mas é uma ansiedade que não gera risco de morte, nós temos aqui no lançamento, durante o trabalho de órbita ou durante a estação lunar ou em Marte, enfim, não importa, fora da ação do campo gravitacional da Terra, nós vamos ter uma alteração de força G e na reentrada, que é brutal, tanto em qualquer tipo de reentrada. O que a gente observa? Que no lançamento eu tenho um aumento gradual, mas é um aumento gradual razoavelmente rápido dessa força G, então vai chegar a 3,5 Gs, às vezes 4 Gs, por conta da aceleração do foguete. Quando ele entra em órbita, essa minha gravidade, essa minha aceleração, ela diminui, então essa força G ela vai diminuindo, chegando próximo de zero, que é a microgravidade, é a sensação de estar flutuando no espaço, que vocês conhecem, está todo mundo caindo, mas, enfim, vai havendo uma correção de rota, e a reentrada é o inverso, sendo que essa desaceleração rápida ela é brutal, porque ela vai gerar o dobro de impacto de força G que foi gerado no lançamento, então chega a 7 Gs. O que a gente começa a observar? Eu tenho aqui se eu fosse fazer uma curva fisiológica, eu teria uma pressão brutal dentro do meu organismo em três tempos fundamentais, certo? Então, nessas condições é que a gente vai chegar na questão do estresse como gatilho para outras doenças que podem ocorrer ou quando a tripulação volta para a Terra, ou se é uma missão de longa duração, ela teria condições de se desenvolver dentro da embarcação ou dentro de uma estação, né? O que nós vamos observar aqui? O estresse
ele vai criar um desequilíbrio em três sistemas que conversam entre si o tempo todo, que é o sistema hormonal, que nós chamamos de endócrino, o sistema nervoso, que faz a captação de sinais, de estímulos, integra, ele faz a leitura, ele interpreta, avalia e emite respostas, e o sistema imunológico, que é o sistema de defesa, que também acaba entrando como executor ou imediato ou tardio dessas interpretações que o meu sistema nervoso está tendo. O sistema endócrino também acaba sendo o executor dessas ordenações e dessas orientações imediatas e tardias que o meu sistema nervoso ele vai criar. Ou seja, um estresse emocional, ele cria um desequilíbrio, como todo estresse cria, nesses três sistemas, nesses três grandes grupos de funções fisiológicas, e esse eixo composto por essa, ok, professor, esse eixo composto por esses três sistemas, ele sofrendo um desequilíbrio, ele acaba entrando em condições de gerar doença. Aqui, só para a gente ter uma ideia, depois a gente pode mandar o material para quem tiver interesse, né? Nós temos dois sistemas dentro de sistemas, então é que nem um computador também, né? Tem o sistema nervoso parasimpático que relaxa e traz de volta o organismo para uma condição de equilíbrio, e o sistema nervoso simpático, que é ele que nos mantém atentos e vivos, ou a riscos reais ou imaginários. Imaginário aqui você entenda por medo, né? Então a gente acaba também tendo que observar isso. O que nós temos nessa situação aqui é que o meu sistema simpático e parasimpático, o que um acelera, o outro desacelera, o que um freia, o outro solta o freio, e os dois estão ligados a emoções aparentemente contrárias, né? Então, amizade, ansiedade, antipatia e por aí vai, tá certo? O que que a gente vai observando aqui? Primeiro, formação dos astronautas, claro, eles são triados e treinados para poder oferecer o melhor que eles têm. Então, esse é o primeiro ponto. O desenvolvimento de autoconhecimento e adaptação ao meio são fundamentais. Isso o treinamento dá, é tranquilo. O grande problema é o tempo de estímulo que essas tripulações vão sofrendo. E o que que a gente está propondo, baseado em tudo isso? O desenvolvimento de biosensores para que a gente possa mapear em tempo real vários parâmetros fisiológicos e, com isso, a gente ou antever ou intervir em tempo real quando uma situação possa fugir ao controle, tá certo? Então, essa foi a apresentação base. Eu queria agradecer o convite, aqui o contato meu e do José Emanuel Figueiredo, para que se alguém precisar ou querer material, enfim, a gente pode fornecer. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos.